A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Coisa que a gente vê muito, Bernardo, a gente viu muito esses dias, tem visto recorrente, por exemplo, quando a família precisa buscar, por exemplo, a aposentadoria, né? E muitas vezes o que a gente percebe é que precisa entrar com um advogado e não sei o quê. Nós tivemos uma experiência com uma irmã lá no Recife, que ela tinha um filho que precisava ser internado por conta que ele era dependente químico, né, e tudo, e ela não conseguiu esse amparo, não conseguiu esse apoio, né, não conseguiu esse recurso, e ela teve que pagar uma clínica particular e colocar o filho dela ali para ser atendido, né. Num caso desse, né, falando de como, né, como é que esse direito, né, pode ser buscado, tendo em vista que é uma coisa que já está aprovado, legal, não deveria ser algo que precisasse entrar pagar um advogado, por exemplo, para buscar esse direito, não é? Ótimo, muito boa pergunta, vou dizer, que tem a ver com a realidade de muitas pessoas e ajuda a explicar a situação. Por exemplo, para a prevenção de situações, os serviços do CRAS são já preparados, né, como esses que eu citei. Então, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, para prevenir situações, desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, do convívio familiar, da necessidade dos idosos ou pessoas com deficiência, você tem ali uma referência, justamente, o Centro de Referência da Assistência Social. Caso há agravos, que não precisam surgir dentro do serviço do CRAS, pode surgir em qualquer outro momento da tua vida, em setor que seja, qualquer setor também pode identificar agravos, que seriam, por exemplo, violações de direito, e aí no caso de abuso de substância e dependência, é comum que hajam relações familiares abusivas e violação dos direitos de alguns membros da família, pais, mães, adolescentes ou crianças podem sofrer violação dos seus direitos, né, justamente num contexto conflituoso decorrente ao uso e abuso de substâncias, né, e dependência química especificamente. A assistência social tem serviços já na verdade, de proteção social especial, considerados de média complexidade, que, aí nomeadamente, são os CREAS, que são, a sigla diz Centro de Referência Especializado, essa é a diferença para CRAS, né, de assistência social. E nestes CREAS funcionam serviços de atendimento especializado às famílias e indivíduos, aí diferentemente do PAEF e do CRAS, é o PAEF, no CREAS, o serviço especializado aí de abordagem social e também os de cumprimento de medida socioeducativa, também de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, né, em caso dos adolescentes que cometem atos infracionais, e serviços também de atenção às pessoas com deficiência e pessoas idosas e suas famílias. Então, seria assim, na mesma lógica do que o CRAS oferece, mas quando há violação de direito, quando há agravos nesse sentido. E, além disso, é previsto que a assistência também trabalhe em rede, em parceria com a saúde, né? Veja, está dentro do tripé, compõe o tripé da seguridade, né? Que é a política de saúde. Na política de saúde temos os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que são já os equipamentos de saúde voltados para o atendimento dessa demanda específica de saúde mental, que é problema com drogadição. Está dentro do problema de saúde mental. Os CAPs devem atender isso, independente do tamanho do município, o tipo de CAPs. Tem alguns tipos conforme o tamanho de município e também até por faixa etária tem algumas especificidades de alguns CAPs. Mas o que acontece? Todos esses serviços que eu citei, todos, da atenção básica em saúde, da proteção básica, né, social básica, especial, dos CAPs, todos eles
devem funcionar com base em planos de acompanhamento, planos individuais, planos familiares ou planos terapêuticos singulares. Dependendo do tipo de equipamento, vai ter essa diferença na sigla, né? PTS, PTI, PIA, né? Seja como for. E estes planos prevêem as ações mais adequadas e as previsões do que deve ser feito para toda a família, dar suporte para toda a família e o indivíduo específico que vem com a demanda. No caso, por exemplo, um jovem, a exemplo desse caso que você mencionou, que tem problema, né, vamos por aí, de dependência ou uso abusivo de drogas e traz, assim, tem comportamentos que conturbam a vida familiar e oferecem risco para ele ou para os outros. Então, a família pensou, vamos internar. Minimamente, ela tem todo o direito de ir a um CAPS, o CAPS deve ser porta aberta para acolher a demanda, e obrigatoriamente pensar este plano, né, um plano de acompanhamento familiar ou plano terapêutico individual. Como muda apenas a sigla, mas a ideia é elaborar um plano e depende do equipamento, eu chego a confundir, porque eu trabalhei em todos eles, né, praticamente. Mas, de qualquer forma, a família tem esse direito de que uma equipe multidisciplinar pense com ela todas as ações, articule com todos os serviços, independente dos setores, pode articular setor da saúde, do esporte, da habitação, do transporte, de recurso emergencial, de educação, da assistência, né, e de outros setores da saúde, para dar conta de toda a demanda da família inteira, que contém esse plano, e aí pode, inclusive, incluir a internação do indivíduo. Eu estou dizendo pode incluir a internação, porque pela minha experiência e pela lógica do que deve ser oferecido, e porque eu acredito também, tecnicamente, como mais viável, né, é um caso específico, né, a pessoa queria internar lá o parente, ok, é possível, há situações que eu, inclusive, faria o encaminhamento, ajudaria a acontecer, providenciaria, né, mas eu preciso conhecer o caso para saber. Como é que eu vou conhecer, ter certeza? Fazendo as devidas avaliações, seguindo os devidos procedimentos de protocolo e elaborar o plano. Né, o plano para dar conta de tudo isso. Fazendo corretamente, provavelmente, surgirão medidas até mais interessantes do que uma internação. A própria família pode optar por isso, ou o sujeito, né, o indivíduo, que é o identificado da família com o problema, porque a família pode ter muitos outros problemas e desafios. Não podemos achar que a internação do sujeito vai resolver a vida de todo mundo. Não é assim. Por experiência, as coisas não funcionam desse jeito. E, teoricamente, também não é previsto isso nas teorias de intervenção familiar. Não é assim. Né? O indivíduo é que causa tudo. Vamos dar conta de todas as coisas, né? Vamos fazer bem feito, vamos dar atenção para a família, e é essa que é a política pública, está já voltada para o sociomatriciamento familiar, essa que é o conceito, né? A família é o foco, tem que ser o foco. E aí vai dar conta de muitas outras necessidades que podem incluir até mesmo a internação, e por breve tempo, ou por mais tempo, depende de cada caso. Jesus nasceu.